Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Agora uma mensagem da espiritualidade de André Luiz, citações de tratamento. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terá deficiências, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no cadinho do progresso. Dificuldade é medida de avaliação dos nossos recursos. Dor é sublimação. Erro é experiência. A sua voz e as suas mãos são únicas. Guarde a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus lhe concedeu. E lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. Vamos elevar os nossos pensamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Agora conosco, a nossa exposição, a nossa expositora, nossa irmã de caminhada, Ana. Que Deus te ampare. Eu vou tentar dividir essa palestra em 3 modos. O que é a oração, o que é a prece, como ela acontece, como é que ela caminha para acontecer e como ela deve ser feita. O que é a prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, colocar-se em comunicação com ele. Quando estivermos em oração, nós não vamos falar com Deus nada que ele já não saiba, pois Deus conhece todas as nossas necessidades. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: a prece é uma invocação. Por ela, nos colocamos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. É criar um vínculo. Depois Chico, num livro chamado A Luz da Oração, nos diz assim: a prece abre um circuito emocional, Deus e o homem. Quanta humanidade em dizer que a oração abre um circuito emocional. Quando oramos aos espíritos, a gente tem que imaginar que estamos todos num fluido universal. O fluido universal está no universo inteiro. Estamos todos, encarnados e desencarnados, no mesmo fluido. O veículo que leva a transmissão do nosso pensamento é a vontade. É assim que se estabelecem as relações entre encarnados e desencarnados e entre nós encarnados. Quem nunca morreu de saudade da irmã que mora lá longe, mas com vontade, e meia hora depois recebeu um telefone, ou ouviu dizer de alguém? Essa transmissão de pensamento, ela acontece sim, e o veículo dela é a vontade. Que a nossa oração tem um caminho para chegar em Deus. Existe, de fato, um caminho para as nossas preces chegarem aos seus ouvidos. Então, quando nós pedimos, como acabamos de fazer, não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal, o que os espíritos fazem? Eles não saem tirando o mal da nossa frente. Quando pedimos, livrai-nos do mal, os espíritos nos ouvem, entendem essa nossa vontade de nos livrar disso e orientam para que o nosso pensamento produza execução. Pedi e obtereis. Existem leis imutáveis e Deus
não vai modificar qualquer coisa por causa de um capricho nosso. Essas leis naturais e imutáveis não são modificadas. Tomemos como exemplo. Então, esse exemplo está no Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem está perdido no deserto. Sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus. E espera. Mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e conhece a coragem. Se esse homem tiver fé de que o que ele pediu, ele pode obter, ele vai dizer assim: meu Deus, muito obrigado por ter ouvido as minhas preces. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não foi por acaso que eu pus uma formiguinha carregando uma folha enorme. É necessário ajudar a si mesmo e usar as próprias forças. Todos nós podemos usar com vontade as nossas forças, inclusive para pedir. Porque se a gente não pede, se a gente não se levanta e se a gente não ajuda, a gente fica esperando passivamente se pedir com fervor. E é ao que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Buscai e acharás. A pergunta é: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão nas mãos de Deus. E há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza, o sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Como é que a gente ora? Obviamente não existe uma receita. Cada um tem a sua fórmula. Quando a gente pega uma oração pronta, ela serve para nos orientar, ela serve para nos inspirar, ela serve muitas vezes para quando não encontramos palavras para expressar aquilo. Então a gente lê uma oração, gosta muito daquelas palavras, como eu gosto da oração de São Francisco, e aquilo nos intui. Mas não é necessário que aconteça. É por isso que, para quem tiver vontade, no Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo é uma coletânea de preces, que nos ajuda, nos orienta, nos inspira, nos lembra de alguns princípios da doutrina. E aí Mateus nos conta que Jesus disse: por onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Prece pode ser feita em grupo, é o que fazemos. Mas é necessário que estejamos todos sob uma mesma vibração de bem, de bondade, de amor, para que tenhamos uma comunhão de intenções e de pensamentos. A prece em grupo, ela não precisa ser necessariamente feita junto fisicamente. Por exemplo, às quartas-feiras à noite, às 9h, nós fazemos uma prece em grupo, cada um na sua casa. E neste momento, comunhão de intenções, pedimos que Deus alivie o sofrimento daqueles que estão passando por problemas. Pedimos para que a legião de espíritos de bondade consiga nos ajudar a superar esta pandemia. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração num mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas é na individualidade da prece que conseguimos concentração para uma conversa íntima com Deus. E Jesus nos fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai,
que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse aí é um convite que Jesus nos faz para uma conversa profunda e honesta, de porta fechada, com concentração, com emoção, para que ela aconteça. Ser caridoso na oração. Quando vos puderdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe. Seja honesto. Seja honesto com o que você fala, com o que você pensa, com o que você pede. Agradeça. Senhor, muito obrigado pela minha família. Deus lê no íntimo dos corações e Ele nos dá de acordo com o nosso merecimento. O fato de saber que Ele só vai nos dar aquilo que nós merecemos e necessitamos se chama fé. E continuar pedindo, mesmo sabendo que somos imperfeitos, chama-se esperança. E não existe oração que funcione sem ter fé e esperança. E no final do dia, digam que seja feita a vossa vontade. Neste momento, na emoção da luz que já estamos recebendo, é o momento do passe coletivo. Vamos entregar o nosso coração a Jesus, entregando a nossa vida. Os médiuns estão a posto, distribuindo na saúde tudo aquilo que nós precisamos. E Francisco de Assis um dia disse: Senhor, quem sois vós? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e de toda a terra. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus, iluminai os nossos espíritos. Concedei-nos, Senhor, uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Fazei, Senhor, que nós possamos te conhecer sempre para seguir os vossos ensinamentos de acordo com a vossa santíssima vontade. E assim, o passe está então encerrado. Muito obrigada.